A compreensão espiritual. Existe a sabedoria da alma e a espiritual. A primeira vem da mente do homem, a segunda vem de Deus para o nosso espírito. A educação pode remediar qualquer falta de entendimento e de sabedoria no homem natural, mas não pode modificar seus dotes naturais. Contudo, podemos obter a sabedoria espiritual através da oração da fé, Tiago 1:5. Uma verdade que precisamos ter sempre em mente é que na redenção, Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10:34. Para ele, todos os pecadores, sábios ou ignorantes, se acham no mesmo pé de igualdade e lhes concede a mesma salvação. Todo ser de um sábio se acha corrompido. O mesmo acontece com o do ignorante. Ambos carecem da regeneração do Espírito. Com referência a isso, conhecer as palavras de Deus não é mais fácil para o sábio do que para o ignorante. Não há dúvida de que é bastante difícil para uma pessoa ignorante conhecer a Deus. Mas será que isso é menos difícil para os mais sábios? De modo nenhum, pois é no Espírito que todos podemos conhecer a Deus. Apesar de haver diferença entre a mente de um e de outro, o espírito de ambos está morto. Portanto, ambos são ignorantes nos assuntos divinos. A inteligência natural do homem não o ajuda a conhecer a Deus e suas verdades. Sem dúvida nenhuma é mais fácil argumentar com o mais sábio. Seu entendimento também é mais rápido, todavia ele se acha completamente limitado à esfera da mente, numa total oposição ao conhecimento intuitivo espiritual. E não pensemos também que depois da regeneração um sábio tem mais condições de crescer espiritualmente do que o ignorante. Se ele não for fiel e submisso a Deus, por melhor que seja sua compreensão mental, ela nada acrescenta ao seu conhecimento intuitivo. A velha criatura não pode servir de fonte de conhecimento para a nova. O crescimento espiritual é medido pela obediência fiel. Nossos dotes naturais não afetam a vida espiritual, nem de uma forma, nem de outra, embora deem prioridade à carne. Na vida espiritual, todos partem do mesmo ponto, passam pelos mesmos processos, e obtêm os mesmos resultados. Por conseguinte, todos os crentes regenerados, inclusive os naturalmente sábios, devem buscar o entendimento espiritual, sem o qual não podem manter uma comunhão normal com Deus. Nada pode tomar o lugar do entendimento espiritual. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:9-10. Essa foi a oração que Paulo fez em favor dos crentes de Colossos. Nela vemos que o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus é precedido de entendimento espiritual, a ele se seguem uma vida digna do Senhor, plenamente agradável, frutos em toda boa obra, e crescimento no conhecimento de Deus. Mesmo que um homem possua uma capacitação natural muito grande, por meio dela ele não poderá conhecer a vontade de Deus. Para conhecer a vontade do Senhor e ter comunhão com Ele, é preciso ter entendimento espiritual. Só o entendimento espiritual pode penetrar na esfera espiritual. Com o entendimento natural, uma pessoa pode obter alguns ensinamentos, que, no entanto, ficam na mente, e não se transformam em vida. O entendimento espiritual vem do Espírito, e pode transformar em vida aquilo que compreendemos. Será que deu para perceber que todo verdadeiro conhecimento vem do Espírito? O Espírito de revelação e o entendimento espiritual andam lado a lado. E é espiritualmente que entendemos a sabedoria e a revelação que chegam ao nosso espírito. A revelação é aquilo que recebemos de Deus. O entendimento nos ajuda a compreender o que Deus nos revela. O entendimento espiritual nos permite conhecer o significado dos toques de Deus em nosso espírito, para que possamos compreender a vontade dele. Então ter comunhão com Deus implica receber sua revelação no espírito, isto é, na intuição espiritual, e em seguida perceber o significado dessa revelação por meio do entendimento espiritual. Nossa compreensão não ocorre naturalmente, é o Espírito que esclarece tudo. Por esses 2 versículos de Colossenses, vemos que quem deseja agradar a Deus e produzir frutos, precisa conhecer a vontade dele em seu espírito. A condição básica para agradarmos a Deus e produzirmos frutos é que nosso espírito se relacione com Ele. Realmente é inútil pensarmos que agradamos a Deus enquanto vivemos segundo a alma. Deus só se satisfaz com a sua própria vontade. Nada mais pode satisfazer o coração dele. Muitas vezes nos angustiamos por não conhecer a vontade de Deus.
Nós pensamos e meditamos, mas não conseguimos saber qual a mente dele. Portanto, precisamos nos lembrar de que o modo certo de conhecermos a mente de Deus não é pensar e especular, mas exercitar o entendimento espiritual. Somente o espírito do homem, e nada mais, pode reconhecer a vontade de Deus, pois ele é dotado de um poder intuitivo que o capacita a entender o mover divino. Se tivermos essa compreensão de Deus, conheceremos cada vez mais a pessoa dele. A intuição poderá desenvolver-se de modo contínuo. Não há limites para ela. E o desenvolvimento dela significa o desenvolvimento espiritual do crente. Cada vez que chegamos a uma comunhão verdadeira com Deus, tornamo-nos capazes de manter uma comunhão mais íntima ainda da próxima vez que o buscarmos. Devemos procurar ser perfeitos. Então devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade de exercitar nosso espírito para conhecer melhor a Deus. Nossa necessidade hoje é conhecê-lo verdadeiramente, apropriando-nos dele no mais profundo do nosso ser. Quantas vezes achamos que discernimos a vontade de Deus, e mais tarde, descobrimos que nos enganamos. Precisamos conhecer a Deus e sua vontade. Portanto, devemos procurar conhecê-la plenamente. Extraído do livro O Homem Espiritual, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.